Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. VS LH11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, um fundo imobiliário de recebíveis, e na data que eu gravo o vídeo ele está sendo negociado ali a R$4. Ele entregou de dividend yield nos últimos 12 meses 15%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,38, ou seja, é um fundo que vem com a sua cota muito amassada. Está sendo negociado ali com 62% de desconto. É um fundo que vem sendo negociado com baixa liquidez, negociando uma média de 211 mil por dia. E ele vem com a desvalorização de mais ou menos 50% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse fundo atualmente ele está ali, ó, R$ 3,99, R$4, mínima dele de R$ 2,97, máxima de R$ 9,19, tudo isso no último ano. Então, quando esse fundo veio a mercado, lá nos idos de 2021, em abril de 2021, ele ainda era gestora Hectare, que era a mesma gestora. Então, ele estava bastante hypado, o pessoal estava... Então esse fundo chegou a ser negociado, mesmo sendo de base 10, chegou a ser negociado ali a 12, 13 reais. Rapidamente o fundo vem para o seu valor patrimonial, ele regride a média e fica lateralizado a 10 reais, mais ou menos até o final de 2021. Durante o ano de 2022, todo o mercado de fundos de papel tem uma certa queda. Então ele começa a ser negociado ali um pouco abaixo dos 10 reais, mas até aí tudo normal, Ser negociado por vezes ali a 9,80, 9,50. E aí no mês 7 o fundo tem uma queda um pouco maior e começa a ser negociado a mais ou menos 9,50. E aí, na virada do ano, lá em 2023, no início do ano, o fundo tem as suas cotas caindo ali para um patamar de mais ou menos 7, 7,50. O fundo esboça uma recuperação, mas vem o caso lá das inadimplências, vem o caso da problemática aí com todos os ativos aí da família, do grupo econômico, HCTR, DEVA, o Versailles, o Tord, E aí as suas cotas despencam para algo na casa de R$4. O fundo esboça novamente uma recuperação, chega a ser negociado ali próximo dos R$6, mas desde o mês de junho do corrente ano, o fundo entra de novo numa nova queda, chegando nesses patamares ali de abaixo de R$3, mas se a gente observar o que aconteceu, por exemplo, nos últimos 6 meses, a gente vê um cenário de recuperação do fundo. E principalmente nos últimos 30 dias, o fundo se recupera ainda mais. O que eu acho que está acontecendo? O fundo estava entregando 3 centavos, então a cota estava orbitando a mais ou menos R$3 para que esses 3 centavos desse pelo menos 1%. Como agora, nesse último mês, o fundo anunciou 4 centavos de dividendo, a cota reagiu para R$4, eu acredito que seja isso. Ou seja, quando esse fundo esboçar uma recuperação, ele começar... eu não acho que ele vai se recuperar plenamente tão cedo, mas eu acredito que esse fundo, quando as coisas, os devedores começarem a pagar, ou o fundo resolver as suas situações, que ele possa voltar a entregar algo na casa de 6, 7, 8 centavos. Então, ele entregando nesses patamares aí, ó, se ele entregar ali 6 centavos, acredito que a cota possa chegar aí aos R$6. Se ele entregar 7 centavos, que a cota possa chegar aos 7. Se ele entregar 8 centavos, que a cota possa chegar aos R$8. Tudo vai depender, porque o mercado é rentista. Então, como esse fundo está passando por problema, possível inadimplência e tal, junto com o dividendo entregue mais baixo, tudo isso está afetando, de certa forma, esse fundo aí. Voltando para o site, a gente vê aqui algumas informações a respeito do fundo. Então aqui a gente vai ver o nome do fundo, CNPJ, é um fundo para investidor em geral, títulos e valores imobiliários, ele é de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Ele conta atualmente com mais de 88 mil cotistas e ele já emitiu quase 30 milhões de cotas. O seu valor patrimonial atual é de 10,41 e ele vale no mercado 311 milhões. E como eu disse, o último dividendo teve uma alta pequena, de 3 centavos agora para 4 centavos. Continuando aqui, a gente vê mais algumas informações no quesito de rentabilidade. O fundo não tem 5 anos de existência, mas também ele tem mais de 2 anos de existência. Então a rentabilidade para esse fundo aqui é algo que talvez não ajude tanto. Atualmente o fundo vem com a rentabilidade negativa de 53%, ao passo que o CDI do período foi de 42,99% nos últimos 5 anos, o IPCA de 31%, o IFIX 40% e o IDIV 85%.
Aqui a gente vê a entrega dos rendimentos do fundo, e aqui o que a gente consegue observar. Esse fundo, quando veio ao mercado, ó, ele estava entregando na faixa de 12 centavos, chegou a fazer algumas entregas na casa de 16, 18, 15, então ele fazia entregas bem agressivas. Esse é um fundo de alto risco. Quando o fundo normalizou-se, né, durante o ano de 2021, o seu normal foi entregar algo na casa de 12 centavos, às vezes 14, ó, 11. Então o fundo fez entregas ainda assim, entregas interessantes. E aí veio a problemática lá, né, em abril, e aí as entregas do fundo caíram primeiro para 6 centavos, depois 3 centavos, e no último mês ele anunciou 4 centavos. De novo, se esse fundo voltar a entregar, a tendência é que a cotação do fundo suba, tá? Então nesse sentido aqui a gente vê as últimas entregas do fundo, né? E aqui a gente vê a rentabilidade do fundo. Lógico que essa rentabilidade aqui, você tem que considerá-la levando-se em conta a cotação do momento, né? Porque aqui ele entregou 1,79% o ano passado, agora mais recentemente, em fevereiro, 1,48%, agora essa última entrega foi de 1,16%, lógico que levando-se em conta a cotação na data de fechamento, né? Porque se a gente tiver, que é um fundo de base 10, entregando 4 centavos, o rendimento vai ser algo de 0,4, né? Enfim. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere nesse vídeo fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, nós contamos com um clube de membros. O canal Amuinvest, Amufiagro, Amudicas tem clube de membros a partir de 10 centavos por dia. R$ 2,99 por mês é um valor bem baratinho, mas para a gente faz muita diferença. Torne-se membro aí e apoie o nosse crescimento, apoie a manutenção desse canal. Tornando-se membro, você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Esse vídeo, por exemplo, está sendo gravado com bem mais de uma semana de antecedência. Além do mais, quem é membro tem um mega desconto na nossa planilha de controle financeiro. Se você quiser saber como essa planilha funciona, veja os vídeos de tutorial da planilha ou rumo aos 50 mil com pouco dinheiro. Nesses vídeos aí você vai saber na prática a usabilidade da planilha. Essa planilha vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda, vai te ajudar a você controlar os ativos, além de ser uma ótima planilha, barata e acessível. Ela é bem completa. E se você tiver em dúvida em quem investir, a planilha também vai te auxiliar nesse sentido. Mais uma forma de apoiar o nosso trabalho, nós temos e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esse e-book possui uma linguagem simples, de fácil aprendizado, mas bastante conteúdo agregador. Considere fazer a aquisição desse e-book aí. Desde já, muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho. E por falar em apoio, eu não poderia deixar de agradecer os membros do canal. No canal Amuinvest, o Leonardo, o Rodney e o Marilson são membros antigos do canal e renovaram o clube de membros. Lá no canal Amufiagro, o Alexandro renovou o clube de membros no nível Gold, o Antônio no nível Silver e o F. Barros no nível Bronze. Vocês, membros, carregam os canais nas costas. Muito, muito obrigado. Vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho aí. Obrigado de coração. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial. É o relatório mais recente que a gestora soltou, né? Referente a setembro, tá um pouco antigo, porque na data que eu gravo o vídeo já é novembro. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar, pode ser que ele vá ao ar em dezembro. Então assim, é um vídeo, tá bem atrasado o relatório da gestão aí, né? Enfim, aqui a gente vai ver algumas informações, né, a respeito do fundo, algumas informações que a gente já havia dito. Aqui ele vai falar sobre o comentário da gestão. Antes disso, eu vou dar um zoom. Depois eu baixo o zoom aqui pra gente. Aqui as taxas que o fundo cobra. Como o fundo está nessa faixa de valor, ó, de 250 milhões a 500 milhões, hoje a taxa é de 0,95 e se o fundo conseguir crescer, né, a gestora conseguir crescer o fundo, vai diminuindo a taxa. Reduzindo aqui o zoom, aqui a gente vê algumas informações. Então a gestão vai falar o seguinte, ó, o relatório, como eu disse, está defasado, tá? Então na época o fundo distribuiu 3 centavos, referente a setembro para pagar em outubro, o que dava 0,29 numa cota de 10,30. Então o yield, aquele yield de 15% e tal, tem que tomar cuidado porque tem distorções ali nisso, tá? Aqui ele fala que em setembro não houve negociação de ativos. Em 27 de setembro, o fundo recebeu pré-pagamento do CRI, o Wide Run, 130 mil. A operação que venceria em julho de 2024 foi antecipada devido ao fluxo de recebíveis. A receita apurada em regime de caixa dos CRIs é explicada pelo não recebimento das operações que são inadimplentes. E assim, a gente sabe das informações sobre essas problemáticas por meio de outras gestoras, de outros fundos, porque
tanto eles quanto a Hectare e tal, às vezes demora no fornecimento das informações. Então, continuando aqui, eles falam que esses aqui são todos inadimplentes, ó, o GPK, Resort do Lago, Brasil Parks, Gran Viver, DA, que no final das contas é como se fosse um grande grupo aí, né? Além do mais, ó, foi concedido carência para as operações do Circuito de Compras, One Road e Loteamento Goiás. E esses aqui que eu acabei de falar para vocês, recentemente saiu informação dizendo que houve negociação com eles, foi concedido desconto até abril do ano que vem, tá? Então, é menos mal, né? Contanto que tem alguma previsibilidade eles começarem a pagar, né? Então, o fato de conceder descontos, até aí tudo bem, não vejo muito problema em relação a isso. Aqui eles falam o seguinte, ó, em 10 de outubro foram realizadas a Assembleia Geral dos CRIs GPK, Brasil Parks. Dentre as deliberações aprovadas estão CRIs GPK, concessão de carência até para julho de 2024. Ó. GPK tal, aprovação de waiver, suspensão dos efeitos do vencimento antecipado e carência para pagamento até julho de 2024. Eu falei abril, né? Mas não foi abril não, foi até julho. Brasil Parks, aprovação de waiver, suspensão dos efeitos do vencimento antecipado e foi aprovado carência dos pagamentos até julho de 2024. Então, eu ainda acho que um acordo é melhor, né, do que não ter acordo, né? Mas aguardemos para saber se eles vão conseguir fazer um bom trabalho aí, vão conseguir reaver parte do resultado. Aqui a gente vê o seguinte, ó. Olha o quanto o fundo está sofrendo nas suas receitas. Antes da problemática, que começou a ter as inadimplências e tal, o fundo receitava algo na casa de 2 milhões e 300, ó, 2.700, aí foi caindo para 1.800, 600 mil, 1 milhão, 700 mil, 800 mil, 800, então tá nessa casa mais ou menos o que ele tá receitando, né? Caiu bastante o que o fundo está recebendo, então com certeza isso aqui afeta as distribuições do fundo. As despesas do fundo, ó, de 230 mil, elas agora estão na casa de 160 mil, 180 mil e mais recentemente, ó, 150, 130, 120 mil. Menos mal, né, que pelo menos as despesas também caíram. Não caiu do tanto que eu acho que deveria ter caído, mas caíram, né? Menos mal. Vamos ver aqui na prática o que esses 114 mil representam frente aos 780 mil, que é o que o fundo gerou, né, que ele teve de receitas. Então, 114 vezes 100 dividido por 780. Então, as despesas do fundo estão ali na casa de 14%, no limite do que eu acho algo razoável ou aceitável, né? Outro ponto que a gente observa é o seguinte, ó. Esses últimos 3 centavos que o fundo vinha distribuindo, ele estava gerando ali, ó, 896 de distribuição. E ele estava usando caixa, ó. O fundo tem bastante caixa ainda, tá? Então, isso aqui não é algo tão preocupante assim. Mas o que a gente observa é que o fundo estava entregando até um pouco acima das suas capacidades, né? Como ele aumentou para 4 centavos, significa, né, pode ser que já tenha tido uma pequena melhora na capacidade geradora do fundo aí. Continuando aqui ele vai falar sobre a rentabilidade do fundo, essa parte a gente pula, né? Performance no mercado secundário, então essa parte eu também vou pular. E aqui a gente vê o quanto que o fundo possui, ó. Então note, atualmente, 80% do fundo é CRIs, que eles têm investido. 10% é FIIs e ele vai ter ali, ó, 6% em caixa. Mas essa conta tá estranha, né? Porque se a gente pegar aqui, ó, 80 com 10, 90, com mais 6 aqui, 96. 97 arredondando. Onde é que foi parar os outros 3%? Onde foi parar, né? Estranho. Mas enfim, o ponto é que o fundo tem caixa, tá? E a segmentação do fundo é um segmento arriscado, de hotelaria, né? 65% é do setor de hotelaria. 12% residencial, 11% comércio, 1,9% lazer. E isso aqui, ó, que agora tá um pouco mais claro, mas no início isso aqui não era nítido. Essa concentração demasiada aqui, ó, de 19,3% no único devedor, o grupo GPK, né? Sendo que aqui, provavelmente, esse One, se eu não me engano, ainda é do mesmo grupo. Então, essas concentrações demasiadas aqui, ó, isso aqui é o que trouxe a problemática para o fundo. Porque enfrentar problemas de inadimplência, de falta de pagamento, isso é algo até aceitável, é algo normal. O grande problema é essa concentração, porque dificilmente isso aconteceria em todos os ativos do fundo, né? Então, para mim, o maior problema de tudo é a gestora ter concentrado as suas dívidas, né? E isso não era algo claro anteriormente. Aqui a gente vê que a maior parte da carteira, né, é atrelada a IPCA, a gente vai ver daqui a pouco. E a média IPCA mais 11, ó, IGPM mais 14, IGPDI mais 8, prefixado a 10, sendo que IPCA é 77% da carteira. Outro motivo para o fundo estar sofrendo muito é que
IGPM aqui, ó, representa quase 18% da carteira. E o IGPM vem sofrendo muito, inclusive estando até negativo recentemente. Então, isso aqui também afeta bastante o fundo aí. IGPDI 2% e prefixado 2%. Aqui a gente vê a senioridade, né? Mas essa senioridade não adiantou nada aqui para os devedores do fundo, né? E os ativos de risco, né? Aqui, tanto corporativo quanto multipropriedade, acaba que dá na mesma, porque esses corporativos aqui também acabam que era do segmento de multipropriedade. Então, esse é um fundo que tinha um risco altíssimo, né? E o LTV dele é algo que também não é tão bacana. Se você quiser saber sobre LTV, veja os vídeos anteriores que eu acabo falando sobre LTV. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós. E aí? Você tem cotas desse fundo no seu portfólio? Você teria ele no seu portfólio? Você acha ele um fundo arriscado ou agora que ele está tão descontado, você acha que vale o risco? Eu sou cotista desse fundo, tanto na minha carteira pública quanto na minha carteira privada. O que eu estou fazendo? Eu acho que a gestora tem pisado muito na bola, tá? Das gestoras, apesar de ser um grupo só eles, o pessoal da Deva tem se mostrado muito mais pró-cotista do que todos os demais. Eles têm até brigado, entrado na justiça, eles têm ido contra algumas decisões e tudo. Então, assim, eu vejo que... E outra coisa, eles tentam mostrar com muito mais transparência as coisas, sabe? Eles têm brigado para que eles tenham acesso a informações. Então, hoje, o Versalhes, o Tord e HCTR, eu vejo como ativos que estão deixando muito a desejar, sabe? Estão pisando na bola. Então, eu tenho esse ativo, mas o meu objetivo vai ser deixar de molho. Eu perdi um pouco o gosto e a confiança na gestão, sabe? Então, o meu objetivo, por enquanto, é deixar o ativo de molho. Perca de confiança, a falta de credibilidade, a falta deles dar a cara a tapa, a falta deles minimamente baixar as taxas, porque é nesse momento que a gente vê quem que está tentando atuar do lado do cotista, né? Por enquanto, eu não decidi sair do ativo, tá? Ele está de molho no meu portfólio. Isso significa que eu não estou comprando, mesmo com todo esse desconto. Ao contrário, eu tenho ativos como o RPR11, como o AR11, que também são ativos de alto risco, são ativos descontados, são ativos que estão passando por dificuldade, mas no caso deles, por exemplo, eu estou comprando. Então não é porque o ativo está descontado que eu estou deixando de comprar. Para mim o que falta é um pouco mais de transparência, um pouco mais de comunicação por parte da gestora. Então meus ativos estão de molho nesse sentido. Então, eu tenho, mas não estou comprando, tá? Eu perdi um pouco a credibilidade na gestora aí. O fato de eu estar falando isso a respeito do fundo, isso não é uma indicação de compra ou venda ou manutenção do ativo. Não significa que vocês devam ter esse ativo também, tá? Eu tenho um canal secundário aí, o canal Amuf Infra, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos para tentar monetizar esse canal. Já estamos bem pertinho, assim, já chegamos à metade, né? Estamos ali com 497 inscritos. Vá lá nesse canal e se inscreva. Nos ajude a chegar aos 500, aos 700, aos 1000. Muito obrigado a vocês que apoiam o nosso trabalho. Os nossos canais aí estão presentes em outras plataformas. Vá lá nesses canais aí, se inscreva, comente tudo, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida aí que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Aqui agora a gente vê a situação, né, dos devedores do fundo. Qualquer coisa, se dá uma pausa aqui, né? Você pode ver que tem bastante gente inadimplente aqui. É waiver com desconto e tal. Então, é algo que isso está trazendo uma certa problemática para o fundo. Além do mais, o fundo investe em fundos imobiliários, que a gente viu, né? E aí o lote metro quadrado e o XBXO é 10% do portfólio que não está gerando receita para o fundo. Se eu não estiver equivocado, o metro quadrado ele chegou a entregar rendimentos uma única vez, mas não está trazendo receita para o fundo, né? E o circuito de compras é o XBXO, que esse aqui o fundo está investindo diretamente, né? Está investindo indiretamente por meio do fundo imobiliário, mas eles também investem diretamente lá no CRI, que é o circuito de compras. De toda forma, é um ativo que também não está trazendo receitas para o fundo, né? E aqui a gente vê detalhamento de cada um dos CRIs que o fundo possui, as garantias e tal, onde ficam esses resorts, o que eu indico para vocês, tá? Se vocês tiverem interesse de ter esse ativo, se vocês têm esse ativo, é altamente recomendado que vocês vão nessa última parte aqui, leia, estude, procure se informar, procure entender o que está acontecendo aí para você fazer a sua tomada de decisão. Não compre sem ler essa parte final aí dos relatórios.
tente entender minimamente os riscos que você carrega. Eu acho o seguinte, que você ter ativos arriscados no seu portfólio não é o problema, desde que você tenha gestão de risco. Como eu disse, eu tenho esse ativo. E o fato desse ativo estar derretendo, lógico que ninguém quer que você perca, seus ativos vão mal e tal, mas isso em nenhum momento atrapalha o meu portfólio, seja o portfólio público ou privado, portfólio fechado que eu tenho. Mesmo com toda a problemática que a gente está enfrentando com esse ativo aí, em geral, a nossa carteira está indo muito bem. Então eu estou super satisfeito aí, porque a gente faz gestão de risco, né? Enfim. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos ajudam, que nos apoiam, seja de forma financeira ou de forma gratuita. Muito, muito obrigado. Obrigado a vocês que adquirem os e-books, que adquirem aí a nossa planilha de controle financeiro, que fazem doação para o Pix ou que se tornam membro do canal. Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't